Olá, amigos. Eu queria agradecer inicialmente ao meu amigo Osmar Colás, né? A turma do Grupo de Estudos de Hipnose da Unifest, né? Poder estar aqui com vocês, participando desse Hipnomind, né? Um congresso em comemoração, inclusive, ao grupo de estudo, né? De hipnose, que existe há vários anos, né? Eu já estive aí pessoalmente com vocês e já estive aí online com vocês também. E eu gostaria de falar que é um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito a gentileza do convite, né? E vou estar falando para vocês sobre um tema novo que para mim é muito precioso, que é o T-Vagal, tá? Eu sou Gastão Ribeiro. Eu sou psicólogo de formação, minha formação é bem ampla, né? E há mais de 25 anos, há mais de 30 anos possivelmente, eu trabalho com estresse pós-traumático, né? Eu tenho um projeto social, que é o Projeto Trauma Infantil. A gente atende crianças que são abusadas, né? Que sofrem traumas, né? E não é um projeto apenas social, um grande projeto de pesquisa, né? O que eu pratico lá, eu ensino aqui, e eu sei que funciona, tá? E o T-Vagal é uma nova ferramenta, e eu vou tentar alinhavar com vocês a relação dela íntima com a hipnose, e tem, tá? Eu acho que a gente tem que estar atento a esses novos conceitos em hipnose, essas novas formas de trabalhar com hipnose, e uma delas, né, é o T-Vagal, que usa um pouco de hipnose, e se usa um pouco de hipnose, é também uma prática em hipnose. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas antes de falar de T-Vagal, eu quero falar de um termo novo, que a gente tem trabalhado com eles há bastante tempo, que é o termo de neuroterapia. O T-Vagal faz parte de uma ampla gama de novas ferramentas que atualmente nós chamamos de neuroterapia. O que seria isso? Seriam os novos procedimentos em psicoterapia, que através de estimulações corporais ou psicossensoriais cognitivas fazem o cérebro processar mais rapidamente um material disfuncional. Temos uma quantidade enorme de ferramentas, como o T-Vagal, né? A própria hipnose é uma ferramenta em neuroterapia. O CardioMind, o congelamento de imagens, o MDR, o FT e uma série de outras técnicas, brain spotting, né, a experiência somática. Eu acho que tem uma série de outras técnicas muito especiais que usam, né, dessa nova abordagem, né, que a gente chama de neuroterapia. Como processar mais rapidamente um material disfuncional. A pandemia, o Covid, né, o aumento da violência urbana, né, das violências domésticas, visíveis e invisíveis, né? Com a pandemia a gente houve uma grande quantidade de aumento de violências domésticas, né? Fez surgir uma nova pandemia. Eu acho que hoje o mundo vive, né, uma grande epidemia de traumas emocionais. Né, o Scher, Robert Scher, né, um grande amigo e para mim um dos grandes teóricos em estresse pós-traumático, né? E que pouca gente conhece, vocês deviam conhecer mais esse cara, um cara muito bacana. Ele fala, em uma sociedade moderna, todos nós virtualmente sofremos de traumas, né? E a partir dos estudos neurofuncionais, do funcionamento dos traumas emocionais na nossa cabeça, no nosso cérebro, em termos neurofuncionais, abriu uma janela nova, né, onde a psicoterapia poderia atuar. O que reforça mais a ideia de uma neuroterapia. Diante de uma situação de perigo, diante de uma situação em que nos exige sobrevivência, né, nós acionamos uma resposta de emergência, que é uma resposta de coping, que a gente vem preparado para acionar diante de uma situação de perigo, né? Eu falo muito que, no fundo, nós todos somos sobreviventes. Diante de uma situação de perigo, a gente aciona o que há de mais primitivo em nós. Um simpático, né, que é fugir ou lutar diante da situação de perigo. E se o fugir ou lutar não funciona, eu colapso, eu congelo.
né? E quando as respostas de fuga ou luta são impedidas, parece que a imagem do evento fica congelada, né? Esses resíduos é que vão causar grande confusão, que a gente chama de estresse pós-traumático. Não existe trauma se não houver algum nível de congelamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? E essas respostas são respostas de sobrevivência diante de uma ameaça, né? São os meios biológicos e psíquicos pelo qual a gente consegue sobreviver a tais experiências terríveis, emocionais. E aquilo que eu falei, para que haja trauma, tem que haver algum nível de congelamento. A situação de congelamento é a que forma a memória traumática. Se eu tenho um grande evento sem congelamento, eu não tenho estresse pós-traumático, né? Eu tenho uma fobia, eu tenho uma experiência desagradável, mas ela não se forma como trauma, né? Isso é importante que a gente entenda. E a gente tem vários teóricos. Um dos teóricos mais bacanas que a gente tem ultimamente, ele está muito em moda, né? Todo mundo está ouvindo falar sobre teoria polivagal. E eu conheci o Porges, a teoria dele, estive pessoalmente com ele, fiz cursos com ele há cerca de, talvez, 10 anos atrás, né? E o Porges, a primeira coisa que eu tive, a primeira experiência que eu tive com o Porges foi essa aqui. Quando ele falou o seguinte: nós não somos mamíferos normais, nós temos memória. Nós fazemos memórias. E para sobreviver a uma situação de perigo, nós temos uma resposta de emergência um pouquinho diferente, né? Nós pensamos com o córtex orbitofrontal direito, que é o nosso córtex avaliador e que faz a tomada de decisão diante de uma situação de perigo. Se isso não funciona, a gente tenta engajamento social, né? Aquela coisa de conversar com o sujeito buscando empatia para que a gente não seja assaltado ou para que a gente consiga sobreviver àquele momento. Se isso não funciona, a gente foge ou luta. E se isso não funciona, a gente congela. E é justamente nesse congelamento é que vai fazer o trauma. Quanto maior o congelamento, maior o trauma. Quanto menor o congelamento, menor o trauma. E nós, humanos, teríamos uma resposta de coping. Coping é sobrevivência, né? Que acionaria esses mecanismos de sobrevivência. Isso ligado ao feedback corporal. Isso foi o que o Porges introduziu. E que foi muito bacana. Foi quando ele falou que nós temos um outro nível de percepção do mundo, que é o nosso nível de percepção sensorial, feito pelo nosso sistema nervoso autônomo, ligado ao nervo vago, né? Que é o feedback corporal. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu estou dirigindo um carro, tá? Entro numa curva chovendo, tem óleo, o meu carro vai direto. Ele vai para cima de um barranco. Nessa hora, eu não penso. Nessa hora, eu não tento empatia com o barranco. Barranquinho não me machuca. Nessa hora, eu não fujo ou luto. Nessa hora, eu congelo. Eu endureço o corpo ao máximo para tentar sobreviver àquele momento de impacto da batida. Quem define isso? O feedback corporal. É isso que o Porges introduz de uma forma muito bacana. Quem manda é o corpo e não o cérebro, né? E a gente dá muito pouca importância àquilo que a gente chama de feedback corporal. O Porges, ele fez uma ligação direta, né, nessa nova forma de relação com o mundo, que é o nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema nervoso que regula os nossos batimentos cardíacos, que regula a quantidade de açúcar no sangue, que faz o nosso funcionamento normal, né? E nós nem sempre percebemos o funcionamento dele, né? E Porges introduz uma nova linguagem ligada a esse sistema humano de respostas diante de uma emoção, especialmente diante de um perigo ou diante de um trauma, né? Antigamente a gente achava que o sistema nervoso autônomo era composto por duas vertentes, simpático e parasimpático. O simpático é quando eu preciso de uma ação e o parasimpático é quando eu preciso descansar, tá? E a autorregulação é quando um sistema regula o outro, proporcionando autorregulação, autocura emocional, o flow da psicologia positiva, né?
Como que esse sistema nervoso autônomo tem uma relação direta com o nosso sentir e com as respostas traumáticas? Especialmente o nosso sistema nervoso ligado ao nosso nervo vago, tá? Quando precisamos de uma resposta rápida, de acionamento, de fazer uma ginástica ou de uma situação de perigo, eu tenho que acionar respostas rápidas. E quem aciona isso é o nosso nervo simpático, né? É a parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo, né? E nas não emergências, quando eu preciso descansar, quando eu preciso dormir ou algo parecido, eu tenho o parasimpático, tá? E o que eu posso perceber é uma coisa muito legal, né? Existe uma coisa que não é nem simpática e que nem é parasimpática. Existe um sistema onde um regula o outro. E o que seria isso? Né? Foi a grande sacada do Porges, né? Aí ele entra com a teoria polivagal. O que é a teoria polivagal? O Stephen Porges, ao estudar a variação dos batimentos cardíacos, é interessante isso, né? Porque a gente tem uma técnica chamada CardioMind, que também utiliza o nervo vago e é onde o Porges começou a estudar, né? E no CardioMind a gente usa o que a gente chama de coerência cardíaca, né? Aí ele começou a descrever que o nosso sistema nervoso autônomo não seriam só apenas dois sistemas recíprocos, né? Parasimpático ou simpático, mas sim três sistemas sequenciais, de acordo com a evolução do ser humano, né? Aquilo que há de mais primitivo em nós, que é o parasimpático, vago dorsal, réptil, que nos congela, né? Numa situação de perigo, homem mata homem. Aqui é réptil, né? Ali a gente só funciona para sobrevivência. Temos o sistema nervoso simpático, né? Que aciona os nossos mecanismos mais bacanas de funcionamento mental e que nos faz ligados, tá? Você tem um simpático que não é perigo, né? Se eu preciso fazer ginástica, eu tenho que usar o meu simpático, né? Mas o simpático estaria ligado basicamente à questão mamífera de fogo ou luta. Ele ainda é um pouquinho mielinizado, onde você tem rapidez. E ele sacou uma outra coisa: nós temos um sistema vago ventral, que seria próprio de mamífero. De mamífero por quê? Porque é mielinizado, é rápido. E qual que seria a relação desse vago ventral? Aonde que ele entraria? Nas relações sociais, na empatia. Tá? Então o vago dorsal seria o sistema nervoso parasimpático mais primitivo, né? Não mielinizado, ele é lento, ele consiste num sistema de conservação, né? E ele funciona sempre que eu estou no estado de congelamento. É aquilo que há de mais primitivo em nós. O sistema simpático, ele já é mielinizado, quer dizer, ele é rápido, tá? Mielina é coisa de mamífero, né? E é um sistema de mobilização. Eu preciso dele para fazer ginástica, para fazer uma série de coisas, mas eu preciso também para sobrevivência, para fuga ou luta. E eu tenho o sistema vago ventral, né? Encontrado apenas nos mamíferos, né? Que é mielinizado, que é rápido e que sustenta engajamento social, né? Com ele eu faço os amigos, eu sobrevivo, né? O vago ventral seria o nosso estado de flow, de autocura, de autorregulação, de trabalhar no máximo da nossa situação. Seria a sensação de bem-estar. Engraçado, a gente pode até fazer uma ponte disso com a psicologia positiva, né? Que a felicidade é vista como um bem-estar. Esse estado de flow tem uma ligação direta com aquilo que a gente chama de vago ventral, né? O Porges propõe esse modelo de resposta hierárquica. A gente inicialmente usa as estratégias mais sofisticadas de sobrevivência, que é do nosso córtex óptito frontal direito. Se isso não funciona, eu tento engajamento social, né, que é empatia. Se isso não funciona, eu ativo o luta-fuga, que é o simpático. Se isso não funciona, eu aciono o vago dorsal. E nesse momento se forma o TEP. O que é importante que vocês saibam, tem até um quadrozinho que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, é que quando a gente aciona o fuga ou luta, também a gente faz um congelamento, a gente faz um pequeno trauma. Às vezes eu não colapso, às vezes eu não congelo, mas mesmo assim eu formo o estresse pós-traumático, né?
O que o Porges fala é que se a ativação simpática não funciona, então nós temos uma resposta de imobilidade, que é do vago dorsal primitivo, né? Quando o simpático não funciona, nós acionamos aquilo que há de mais primitivo dentro de nós, né? Que é esse sistema de congelamento, né? Só que isso não funciona em tudo nada, né? Quem define como vai funcionar, né, é o que a gente chama de um conceito novo, que é neurocepção, que é o feedback corporal. Lembra do exemplo que eu dei da batida do carro no barranco, né? Quem realmente aciona a nossa resposta de sobrevivência é o feedback corporal. Quem manda é o corpo, não a cabeça. Interessante isso, né? E a nossa grande questão hoje é como trabalhar com essa linguagem do corpo. Por isso a ideia de um T vagal. O nosso vago ventral ele não tem uma sensação, ele não tem uma função de sobrevivência, né? Ele é um regulador social, né? Ele é responsável por corregulação, pela nossa relação com o mundo, por nos sentirmos bem. Ele é responsável pela nossa neurocepção, que é essa percepção que a gente tem dali, de algo a mais. E segundo o Scher, de novo, o Bob Scher, ele tem um papel de regulação e harmonização. Na verdade, a gente reconhece uma pessoa no face a face, né? E o Scher fala do vínculo materno-infantil como fundamental no promover resiliências, tá? E ele é fundamental nesse estágio inicial de vida. Quanto mais a mãe aciona o vago ventral com o seu bebê, mais ela faz seres resilientes pela vida, né? Ele também teria uma função de relacionamento com o ambiente, né? Ele é responsável pela nossa regulação, ele é responsável pela mãe e bebê, aquele face-to-face, que tem uma importância enorme na regulação das crianças, né? Ele é responsável pela nossa socialização, né? Pelo entrosamento, desentrosamento, né? Sem mobilizar a ativação simpática, é quando eu estou no meu pleno, no meu autorregulação, no meu funcionamento máximo. Isso é o complexo vago ventral, né? Nós também teríamos aquilo que a gente chama de uma resposta de Coping. O Coping seria uma estrutura com a qual a gente nasce filogeneticamente, né? E todos os animais têm isso, né? Que são as respostas que a gente teria diante de uma situação de sobrevivência. A resiliência humana tem uma ligação direta com as respostas de Coping. Quanto mais as minhas respostas de Coping estão assim funcionais, mais resiliente eu sou, né? Aquilo que a gente chama de uma resposta adaptativa, de defesas de Coping, tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso autônomo e é mediada pelo feedback corporal e também o que chamamos de neurocepção. É a nossa percepção além do mundo é que promove esse estado de Coping tão importante que a gente está falando. Um dos conceitos mais interessantes que eu vi o Porges falar foi o de neurocepção. O dia que esse cara falou comigo esse conceito, eu falei, nossa, bingo, ele fechou uma série de coisas na minha vida, né? Seria uma percepção além da percepção que a gente diria cognitiva, né? Que seria essa percepção que vem pelo nosso sistema nervoso autônomo, né? E que também é responsável pelas nossas respostas de coping de sobrevivência, né? Isso explica porque um bebê, né, sorri para uma mãe e chora para um estranho. Isso passa por aquilo que a gente chama de neurocepção, né? Ele está constantemente avaliando o ambiente, avaliando o mundo, né, e acionando as respostas primitivas ou não de funcionamento. Na nossa relação com o mundo, nós nos movemos para os nossos ambientes pela neurocepção, por essa percepção a mais, né? E essa neurocepção é regulada de alguma forma com o mundo, nos regula com o mundo de uma forma segura e resiliente. É como se fosse um sexto sentido, né? A neurocepção começa a sentir por nós antes da gente pensar, antes da cognição entrar, né? Ela consegue perceber, avaliar o que está acontecendo no nosso redor e nos deixar no modo sobrevivência, no modo congelamento, ou no modo, né, relacional, ambiental, de engajamento social, de viver a vida.
E é importante que um trauma não pode ser trabalhado, né, apenas cognitivamente. É preciso desacionar essas respostas de sensações do nosso corpo, né, porque elas são as grandes responsáveis pelas formações dos gatilhos traumáticos e que vai gerar uma série de transtornos físicos e sociais em nós. Né? O trauma é isso aqui, tá? Eu tenho o corpo no vago ventral social, acontece uma ameaça, uma situação de perigo, eu aciono o simpático. O simpático aciona a fuga ou luta. Se isso não funciona, eu aciono o que há de primitivo em mim, o congelamento dorsal, vago dorsal. Quanto maior o período de congelamento, maior o trauma. E esse sistema só para quando eu avalio que pelo córtex órbito-frontal direito que não tem mais perigo. Mas eu não volto para o vago ventral, eu fico no sistema simpático. Durante 45 dias eu fico acionando o perigo. E isso é a grande responsável por aquilo que a gente chama de estresse pós-traumático. Tá? E é importante que a gente trabalhe o seguinte, nós estamos trabalhando com essas bolinhas azuis aqui do lado, que são as nossas amígdalas hipocampais, que são as grandes responsáveis por aquilo que a gente chama de respostas procedimentais do trauma. São elas que acionam os gatilhos traumáticos que causam tanto transtorno no dia a dia, né, da nossa vida, se eu tenho estresse pós-traumático. Isso aqui é o que a gente chama de espiral do trauma. Né? A gente começa no trauma, eu estou no vago ventral, eu tenho ameaça, eu tenho trauma, eu vou para o simpático, né? Eu produzo muita noradrenalina. Né? Se o simpático não funciona, eu vou para o vago dorsal, que tem um congelamento. Se isso não funciona, isso reforça ainda mais, quer dizer, o meu cérebro mamífero, quando eu tenho uma resposta de sobrevivência importante, quando eu quase morro, ele faz um neurônio step para acionar mais rápido uma resposta de trauma. Isso faz com que quanto mais trauma eu tenho, mais trauma eu terei. Aí vem a questão do kindling, que é a reativação automática dos processos de trauma, isso é um conceito do Scher lindíssimo, que vai jogar a gente de novo no vago dorsal. Né? E toda vez que eu aciono de novo a questão do acionamento simpático, o meu cérebro produz noradrenalina. Isso se faz com que a memória fique para sempre no nosso cérebro. Tá? É mais ou menos isso aqui. Descendo o degrau. Lá em cima eu tenho a autocura emocional, eu tenho o vago ventral. Aí tem o simpático mamífero. O que é o simpático mamífero? É aquilo que eu preciso usar para fazer ginástica, quando eu preciso fazer alguma coisa que precisa que eu acione mais. Se o simpático mamífero não funciona, eu vou para o parasimpático descanso. Tá? Eu tenho o perigo. Aí eu tenho o simpático luta ou fuga. Né? Se o luta ou fuga não funciona, tá? Eu tenho um congelamento. Vocês podem ver que debaixo do luta ou fuga tem lá congelamento. Mesmo no luta ou fuga mamífero, no simpático, eu tenho um pequeno nível de congelamento. Né? Um congelamento vago dorsal, né? Que não é tão forte quanto o vago dorsal, mas um pequeno, que faz pequenos traumas. Tá? E no congelamento vago dorsal eu tenho um grande trauma. Quanto mais eu congelo, mais trauma eu tenho. Aí vocês me perguntam, o que teria a ver a hipnose, né, com essa questão vagal, com a estimulação vagal, com o nervo vago, com a teoria polivagal do Porges? Tudo. Tá? O nosso vago mielinizado, né, isso é rápido, né, ele funciona em mamíferos como um freio vagal ativo. Tá? Para desensibilizar um trauma, eu preciso parar o acionamento dos gatilhos traumáticos ou do trauma, essa sensação de fervor por dentro. Isso se para como? Com o corpo, através do freio vagal. Né? Isso pode ser atingido através de uma consciência corporal que a hipnose nos dá. Né? Através de quê? De expressões faciais e vozes entonadas. Isso é muito bacana. Né? Segundo Porges, né, esse vago mielinizado, esse vago rápido, né, proporciona o quê?
né? Quando a gente ativa um freio vagal, ele fisiologicamente ele desativa as sensações e promove uma conscientização visceral interoceptiva, né? E proporciona interação social, né? Então, a voz hipnótica ela provoca muito isso, né? E o que o Porges Fraser fala que essa evolução do vago ventral mielinizado permite interação social, né? E estabiliza o sistema. Mas eu só consigo o vago ventral se eu uso freio vagal. Porque senão, se eu aciono um trauma, eu fico no simpático ou no congelamento, no colapso, né? O freio vagal para, a nossa neurocepção avalia o ambiente e nós voltamos para aquilo que a gente chama do simpático ou do vago ventral, onde eu tenho um cérebro pensante capaz de reavaliar a experiência. Tá? Para Deb Dana, que é uma outra grande teórica da teoria polivagal, né, o freio vagal é uma das formas que o nosso sistema nervoso utiliza para ajudar a gente a ter mais energia, né? Me ajuda a encontrar o meu estado de calma para que eu possa ouvir, ter reciprocidade e empatia. Isso é fundamental da gente pensar. Existem algumas formas da gente utilizar a hipnose, né, acionando o freio vagal. Primeira, respiração suave e profunda. Isso aí você já freia, tá? o nosso corpo, né? Outra coisa importante é o movimento de engajamento de cabeça, esse movimento aqui. Especialmente antes de começar a hipnose. Nós, terapeutas e psicólogos, médicos, nós já fazemos isso naturalmente. Nós já aprendemos por instinto que isso aqui faz com que o cara desacelere. A voz entonada, calma, a voz hipnótica, ela desacelera. Ela é um puta freio vagal, né? Portanto, a hipnose é uma ferramenta importante de reconexão, de acionamento do freio vagal. Tá? A hipnose é uma ferramenta importante de reconexão, né, de acionamento de freio vagal, alcançando o vago ventral. A voz hipnótica, entonada, calma, repetitiva, promove acionamento do sistema de segurança e proporciona esse freio vagal tão importante para o cérebro voltar a pensar. Mesmo em processos informais de hipnose, nós alcançamos esse estado do vago ventral apenas utilizando, seja o engajamento social, facial ou com a voz hipnótica, né? E, portanto, a hipnose é uma grande ferramenta em neuroterapia, sem menor dúvida, né? O T-vagal, né, a técnica T-vagal, que é uma técnica específica, ela vai utilizar processos informais de hipnose para potenciar aquilo que a gente chama de autocura emocional e de estado vago ventral. Por quê? Porque isso faz com que eu acione o vago ventral e que a técnica seja mais interessante. Quando nós usamos a estimulação vagal junto com o processo informal de hipnose, nós aumentamos a potência da ferramenta T-vagal, né? E é interessante porque quando a gente aplica T-vagal, a gente não está fazendo apenas freio vagal, nós estamos fazendo estimulação vagal. E a estimulação vagal faz com que nosso corpo entre em autocura emocional. Isso promove, de alguma forma, mudanças mais rápidas, né? O T-vagal mesmo, enquanto técnica, enquanto ferramenta, né, ela usa de estimulação vagal através de alguns pontos, especialmente auriculares e aqui na testa, né? E com isso você coloca o corpo em estado de autocura emocional. O que é um estado de autocura? Se eu cortar a minha mão aqui, eu morro? Não, não morro. Eu trago plaqueta, eu faço uma autocura. A própria febre é um processo de autocura corporal. Se eu teria uma autocura corporal, eu também não teria uma autocura emocional, né? Isso está muito ligado a essas técnicas que colocam o corpo nesse estado de autocura emocional. E o T-vagal é uma delas. A estimulação desses pontos sensoriais que o T-vagal promove, além de acionar freio vagal, também aciona o que a gente chama de estimulação vagal, levando o corpo a entrar num processo de autocura e, com isso, uma diminuição de pensamentos disfuncionais, né? Quando a gente sensibiliza um trauma, o importante é que a gente acabe com a dor, com as sensações, mais do que ressignificar a experiência. E o T-vagal nos permite isso.
O T-vagal é um protocolo de tratamento que utiliza freio vagal e estimulação vagal para processar memórias imateriais disfuncionais. Tá? Ele é fantástico no combate de dores físicas, é fantástico no trabalho de traumas emocionais, tá? Ele é fantástico naquilo que a gente chama de... Só colocar aqui, faltou um slide aqui, está passando direto. Memórias transgeracionais, memórias genéticas, né? Naqueles traumas onde existem dores muito profundas, processos de congelamentos muito profundos, normalmente eu uso T-vagal, né? É uma ferramenta muito bacana, que tem um protocolo simples, de fácil utilização, né? E que associa do modelo de hipnose, né? É uma ferramenta alternativa em hipnose, sem a menor dúvida, né? E eu acho que algum dia vocês ainda vão conhecer essa ferramenta, esse nível de estimulação, né? Foi rápido, eu acho que eu poderia estar falando para vocês aqui muito além disso, né? Mas é o meu espaço, né? Tá aqui os meus contatos, né? O meu Instagram é Gasta Ribeiro, né? Eu tenho um Sinapse AD, que é o meu blog, e o T-vagal é um curso que está disponível também no portal do Sinapse, sinapseadbox.com. Está no telefone também, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me perguntar alguma coisa, eu sou um cara super disponível para vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar com vocês aqui, agradeço ao Osmar, né? E né, um grande abraço no coração de vocês.